Nessa nossa pequena aula de física, eu quero explicar para você sobre o conceito da ressonância magnética. A ressonância magnética é utilizada para você fazer imagens do corpo humano e você usa essa máquina aqui muito esquisita. Você fica deitado aqui numa maca e essa maca vai lá para dentro do aparelho. Lá dentro vão acontecer alguns fenômenos da física que vão fazer imagens do interior do seu corpo, usando conceitos da física que é o que eu quero te ensinar aqui. Não esqueça que se você curtir esse vídeo ou se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, você vai estar ajudando com certeza o teu professor Denis aqui e a divulgação científica no Brasil. Então curta aí e se inscreva, por favor. Vamos entender antes de tudo qual é o fenômeno da ressonância na física. Já que é ressonância magnética, vamos falar do fenômeno da ressonância. Imagine que você está aqui numa balança, certo? E você fica lá, ó, oscilando de um lado para o outro, volta, vai, volta. O que eu quero que você entenda? Todo material que existe na natureza, pode ser o concreto, pode ser a corda aqui da balança, pode ser o cabo de aço da balança, todos eles têm uma frequência natural de oscilação. É um fenômeno que a gente chama que vai entrar em ressonância. Como assim frequência natural? É uma frequência que, se você fizer aquele material vibrar na mesma frequência, ele vai entrar em ressonância. Significa o quê? Ele vai ganhar amplitude do movimento. Por exemplo, quando você vai lá no parquinho na balança, você já percebeu que se você não der um impulso direito, ou seja, você não tiver na mesma frequência de oscilação, você não consegue ganhar altura, ganhar amplitude. É porque você não entrou em ressonância com o equipamento, ou seja, você não está vibrando próximo da frequência natural que aquele equipamento tem. Então, entendeu essa ideia de ressonância? É você entrar em sincronia, entre aspas, com o material que você está trabalhando. E aí faz com que o material entre no processo de ressonância, aumente a amplitude, aumente a energia e assim por diante. Outra coisa que a gente tem que aprender antes de fechar todos os conceitos para entender o exame de ressonância magnética é o seguinte: tudo que existe na natureza, você, tudo que tem dentro do teu corpo, os animais, tudo é feito de átomos. E os átomos são compostos aqui, ó, basicamente de um núcleo que é feito de prótons e nêutrons, e ao redor aqui, como se fosse mosca em cocô, você tem os elétrons na eletrosfera. Só que a gente pode utilizar essas partículas aqui elementares, que a gente chama, como se fosse um peão. É a ideia de um peão. Por quê? Porque elas giram também. Isso é o que a gente chama na física de spin. O spin tem a ver com o giro dessas partículas aqui. É algo da mecânica quântica, é muito mais profundo do que isso, mas de uma forma aqui para o ensino médio ou de divulgação científica, vamos dizer que o spin é como se fosse um giro da partícula. Isso aqui gera também um campo magnético dentro dessas partículas aqui. Tudo isso aqui vai estar associado daqui a pouco. Por que eu falei dos átomos? Porque o elemento que tem mais abundante na natureza é o hidrogênio. O hidrogênio foi formado lá no início do universo e ele tem basicamente um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Só isso, é muito simples. Só que tem uma coisa interessante: se você juntar dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, você forma uma molécula muito conhecida chamada H2O, que é a água. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Denis, mas por que você está falando tudo isso? Você já vai entender. O teu corpo é feito basicamente de água. Mais de 70% do teu corpo é feito de H2O. Ou seja, dentro do teu corpo existem muitas moléculas não, né? Na verdade, existem muitos átomos de hidrogênio. Moléculas da água, sim, mas o que eu estou interessado são nos hidrogênios. Teu corpo tem muito hidrogênio porque ele tem muita água, e a água é feita basicamente de hidrogênio. Então, por que eu estou tentando falar de tudo isso? Vamos tentar explicar um pouco mais a fundo o exame da ressonância magnética, o que está acontecendo. O exame funciona mais ou menos assim. Você vai ser colocado num campo magnético muito intenso. Por isso que aqui eu representei como sendo um ímã, tá vendo? Ó? Então você vai ficar lá deitado, muito bonito, provavelmente sem roupa, só com um jaleco que eles vão te dar. Só que no teu corpo, olha o que interessa aqui do ponto de vista da física. Existem muitos átomos de hidrogênio lá dentro, ó. Coloquei aqui alguns para representar, certo? O que vai acontecer? Lembra que eu falei que os átomos, eles têm um momento lá magnético? Certo? Quando você coloca o teu corpo ali, que tem muitos átomos, dentro de um campo magnético muito intenso, que é a máquina de ressonância, esses átomos aqui vão se alinhar com o campo magnético da máquina. Beleza, até então? Você fez com que eles se alinhassem ali com o campo magnético que foi gerado na máquina. Você entrou lá dentro, é isso que aconteceu. Você ficou alinhado, os teus átomos ficaram alinhados com o campo magnético. O que vem em seguida? Eu vou aplicar no teu corpo agora ondas de rádio.
Ondas de rádio são ondas inofensivas. Por quê? Você está sendo toda hora bombardeado por ondas de rádio, certo? Não está acontecendo nada com você. Essas ondas de rádio não vão fazer mal nenhum para você. Mas o que elas vão fazer na verdade? Elas vão mexer com esses átomos de hidrogênio aqui que estavam alinhados com o campo magnético. Vai fazer com que eles se movam aqui, com que eles se desalinhem. O objetivo no início era alinhar, e agora o objetivo, aplicando onda de rádio em você lá dentro da máquina, é desalinhar os átomos. Desalinhar os átomos. Por quê? Porque quando você desalinha os átomos, eles não vão ficar ali por muito tempo desalinhados. Eles vão querer voltar ao estado natural que eles tinham. Nesse processo aqui das ondas de rádio é que você faz uma ressonância. Você joga a onda de rádio numa frequência específica que vai excitar os átomos que estão aqui no teu corpo de hidrogênio. Aí que vem o exame de ressonância. E magnética porque está alinhado com o campo magnético do aparelho. Beleza, jogou ali, excitou os átomos, porém eles voltam para o estado natural, e quando eles voltam para o estado natural que eles tinham, depois que você tirou aqui o rádio que estava lá no início, o teu próprio corpo vai começar a emitir ondas de rádio. Por quê? Você excitou os elétrons dos átomos, aqui todos os átomos, eles voltam ao estado natural, e quando eles voltam, eles emitem ondas de rádio. E essas ondas de rádio vão ser captadas por computadores que estão aqui ao redor do aparelho e vão transformar o teu corpo em imagem. É assim que você gera as imagens lá na ressonância magnética. Esse processo aqui é o que a gente chama de instabilidade e relaxação. O teu corpo, vamos voltar aqui, ó. Foi alinhado com o campo magnético, os átomos ficaram alinhados, você joga ondas de rádio numa determinada frequência para fazer com que tudo aqui dentro de você entre em ressonância com essa onda, vai desalinhar os átomos de volta. Só que quando eles voltam para o estado natural, eles emitem ondas de rádio que vão ser captadas por um computador e vão gerar as imagens que você vê depois. É esse tipo de imagem aqui da ressonância magnética. Ideias muito interessantes, né? Mas como que a máquina funciona basicamente? Ela é um ímã gigantesco. Aqui ao redor você tem um ímã muito grande, você vai entrar aqui na máquina, eles vão colocar aqui você na maca, vão jogar você lá para dentro, e você tem que ficar completamente parado. Se você não ficar parado, vai acontecer algum problema, a tua imagem vai sair de forma ruim. Você não pode se mexer lá dentro da máquina para não atrapalhar o exame. Então aqui na verdade é um grande ímã que vai alinhar os teus átomos de hidrogênio do corpo e todo aquele processo que eu acabei de te explicar. O interessante é que para fazer o exame tridimensional, né, para tirar essa fotografia, entre aspas, do teu corpo todo, captando aquelas ondas de rádio que o teu corpo emitiu, a máquina precisa girar. Você não gira, você fica parado lá dentro. Só que a máquina vai girar ao redor de você, faz até um barulho bem grande. Por quê? Porque dela vai jogando as ondas de rádio em você e captando ao mesmo tempo a informação. E no fim você tem uma imagem 3D do teu corpo feito por ressonância magnética com ondas de rádio. E a mulher ali, faz mal isso aí para a saúde, cara? Não, não faz mal nenhum, sabe por quê? Porque as ondas de rádio são inofensivas. Elas não são radiações ionizantes que a gente chama. Não causa problema nenhum para a saúde. Ah, Denis, mas e o campo magnético? Vai causar algum mal para mim? Não, o campo magnético aqui dentro da máquina, ó, não vai fazer mal nenhum para você. Só tem um detalhe, você tem que avisar o técnico, e ele também vai perguntar para você se você tem algum objeto de metal no corpo, tipo um piercing, tipo um marca-passo, tipo algo assim. Por quê? Porque se tiver algo de metal dentro do teu corpo, você tem que avisar o responsável técnico ali, porque o campo magnético aqui nessa máquina é tão grande, mas tão grande que pode arrancar aquele negócio do teu corpo. Você tem que avisar a pessoa que você tem algo de metal dentro do teu corpo. Veja como esse conceito da ressonância magnética vem basicamente das ideias da física do magnetismo, que tem a ver tudo com eletricidade e magnetismo, os ímãs, vem também das ideias das ondas ondulatória, vem da ideia de campo magnético e também as ideias de hidrogênio, a ideia da mecânica quântica do átomo e do spin e as ideias básicas lá de ressonância e frequência. É assim que é feita uma imagem por ressonância magnética. Não esqueça de curtir esse vídeo aqui para ajudar teu professor Denis na causa da divulgação científica no Brasil. Beleza? Muito obrigado e tchau!